Oi para todo mundo, falando da Parashá com o Rabbeinu Roni Hadid, e a gente está aqui nas vésperas da festa de Pesach quase se aproximando, mas antes a gente entra agora no Shabbat Hagadol. Shabbat Hagadol é o Shabbat que vem antes de Pesach. E tem que lembrar que é um Shabbat especial, que é o Shabbat, de acordo com a Torá, que o povo de Israel foi ordenado de amarrar um bezerro cada um na sua casa, e esse bezerro vai ser sacrificado como Korban Pesach, como Korban, sacrifício de Pesach. E foi um teste de crença muito grande para o povo de Israel, porque no final das contas eles eram ainda servos, eram escravos do povo egípcio, e o povo egípcio eles adoravam, idolatravam os animais. Então foi um teste de crença. A gente vai fazer o que Deus ordenou e não o que vocês querem que a gente faça. Seria algo correspondente a você queimar a bandeira do Irã inteira, não nos Estados Unidos ou Israel, você queimar a bandeira do Irã em praça pública no Irã, na frente das autoridades iranianas. Ou seja, seria algo que você tem que ter muita convicção no que você está fazendo, né, para fazer um ato desse tipo, que é o que foi feito em Mitzrayim. Acho que isso se chama talvez Chutzpetah de Kedushá, né? Se chama Chutzpetah, quer dizer ousadia de santidade, né? Como quem dizendo, a pessoa tem que ter uma ousadia muito especial. Talvez a gente possa lembrar aqui, então, o que eu te contei a última vez que a gente se encontrou também, fora da última gravação. Tem um rabino aqui no Mahon Meir que chama Rav Yosef Mendelevich, e ele teve preso na Rússia por alguns anos, porque ele queria fazer aliá para Israel, na época da Rússia soviética, comunista. E dentro da prisão ele tentou raptar um avião para poder fugir para Israel, uma história muito louca. Tem um livro escrito dele, acho que deve ter em inglês também se o pessoal quiser procurar. E ele conta que dentro da prisão também havia um colega dele, que o pessoal da KGB pressionavam ele, falando para ele dedar. E a gente entra talvez aqui no nosso ponto da Parashá de Metzorah, que a gente vai falar também sobre Lashon Hara, que é a delatoria, né? Queriam que ele dedasse, apontasse os amigos, etc., pessoas, quem está também no complô contra a União Soviética. E aí ele falou assim: olha, eu estou disposto a colaborar com vocês, se vocês me tirarem a minha família aqui do país. Porque com a família do meu país, eu tenho medo que o pessoal do país vão ameaçar eles, tem problema. Se vocês tirarem minha família do país, a gente começa a conversar. Assim, vai ser assim. Então, passou alguns dias, chegou o homem do KGB, tua família já saiu. Saiu. Eu quero provas agora. Cadê todos os documentos de onde eles estão? Trouxeram documentos, ele olhou, se convenceu e falou: coloca a voto, obrigado, né? Legal que vocês tiraram a minha família daqui. Tiraram a família dele da Rússia, o cara dentro dos lugares mais afelim, né? Do mais obscuros da KGB, tirou a família. E aí eles falaram para ele: bom, agora começa o teu trabalho também, o nosso acordo. Ele falou: que acordo? Não, você tem que dedar. Ele falou: não tem acordo nenhum, era só para você tirar a minha família daqui, eu não vou fazer acordo com a KGB. Não, mas você acha que pode enganar a KGB dessa maneira? Ele falou: bom, o fato é que foi feito, né? E colocaram ele na solitária, e depois, obviamente, isso não acabou assim, essa história. Mas isso é mais uma vez, né, ousadia judia para fazer as coisas certas, como se diz em português, né? Doa quem doer, custa o que custar, não interessa. Daqui a gente entra na Parashá, nessa introdução mais comprida, da parte da história do Lashon Hara, que é a proibição da Torá de falar mal, falar alguma coisa sobre alguém. São alahot muito compridas, né, intensas, que foram compiladas no livro do Hafetz Haim, sobre Lashon Hara. Mas o que a gente quer tentar entender nessa Parashá, né, que é Metzorah, que se diz Metzorah é Motzi Shem Ra, né, seria a abreviação da palavra Metzorah, que tira más palavras da sua boca. É uma base no judaísmo que falar mal é a coisa mais terrível do mundo, até o ponto que o Hafetz Haim escreve que o motivo que o povo de Israel não foi ainda redimido, a gente ainda não mereceu ainda a redenção final, é por causa do Lashon Hara. Por que é tão grave assim uma fofoquinha, vamos chamar assim, né, como se chama hoje em dia? É bom que você lembra o Hafetz Haim agora, porque o Hafetz Haim tem uma amirá, um anunciado famoso, de que os Yehudim são muito preocupados com o que eles põem na boca, mas eles se preocupam menos com o que eles tiram da boca. E em Pesach é bom lembrar isso também, que as pessoas estão muito preocupadas com o que elas vão comer, Betzedek,
Mas, por outro lado, tem que lembrar nesse E a família está toda junta, e todo mundo conversando e se encontrando, isso e é uma pena transformar a festa de Pesach, né, em uma festa de fofocas. Sim, então realmente a história da lepra, do Humash, da Torá, está ligado a Lashon Hará, mas isso pode ser que seja um sintoma de uma coisa mais profunda, e é o que se atribui também, que a gente fala mal do outro, às vezes é por um momento de arrogância nossa, porque a gente não sabe exatamente a nossa posição e a gente se põe numa posição de juízo às vezes, ao ponto que eu posso julgar você, ou julgar uma terceira pessoa e tal. E a gente vê casos que aconteceram de pessoas que receberam lepra na Bíblia, como esse rei Uziel, que ele resolveu também ser sumo sacerdote, aí ele recebeu a Metzorá, e também a gente vê entre os Goim, que teve o caso do Sar Tzavá, o chefe do exército de Aram, de uma potência bíblica da época, que também ele estava num momento de muita... Na época de Elisha, Navi. Na época de Elisha, e Elisha fala para ele, ele fazer Tevilá, ele submergir no Rio Jordão, ele fala, no Rio Jordão, um rio pequeno, faltam rios na Babilônia, na Síria, para eu fazer essa imersão, eu preciso ir numa coisa assim. No final essa poça d'água. Ele acaba aceitando, mas mostra que também tem esse lado de que a pessoa ela não entende onde que ela está. E mesmo com Miriam, que falou mal de Moshe, quando Deus responde a ela, ela fala só com Moshe que Deus falou. Moshe também falou comigo e com Aaron, e a Kadosh Baruch Hu responde a ela, como vocês estão se comparando com Moshe e tal, Neeman Bekol Beiti, ele panim el panim, ele fala comigo face a face, eu falo com ele face a face, e com os outros Neviim eu só falo com um nível de sonho, um nível mais baixo, não no nível que eu falo com ele, vocês se equipararam a ele. Isso pode ser que em hebraico se fala Laufa Latzmecha, que você está fora das proporções de você mesmo. Entender qual é o seu lugar e qual é a sua posição. E isso liga com o que você introduziu da audácia, que por um lado é importante que a pessoa tenha audácia, por outro lado ela tem que ter modéstia. Como dá para apaziguar a modéstia com a audácia? Então, essa é uma boa pergunta que a gente tem que toda hora trabalhar. Que a pergunta da onde que são os nossos recursos? Se a pessoa sabe que ela é sábia, e ela não usa a sabedoria, não, eu não sou sábio, eu sou bobo, eu não tenho sabedoria. E ela pode se orgulhar, ou ela, por outro lado, ela pode se orgulhar que ela é sábia. Ou qualquer outra coisa que você tenha. Se você lembra que os recursos vêm de Akadosh Baruch Hu, então você não tem motivo para se orgulhar. Porque você tem um sponsor. Você está sendo 100% patrocinado pelo Criador do mundo para ser sábio, para ser herói, para ser rico, para ser audaz, para seja o que for você é. Então, se você tem essa consciência, é claro que você pode usar de uma audácia positiva. E você pode ter a verdadeira modéstia. Que pode ser que é o caso com Moshe também. Que Moshe também teve um momento de lepra. Moshe também teve um momento que um dos sinais que Deus deu para ele, para mostrar para Israel que ele era o emissário de Akadosh Baruch Hu, é que ele botou a mão dentro do vestimento dele, tirou. Ele falou mal do povo de Israel, ele falou que o povo de Israel não vai crer na redenção, e Deus disse, não, eles vão crer. Os sábios acham que esse sinal, porque o que Moshe tinha se manifestado antes desse sinal, é que Veloi Amin Nubi, eles não vão acreditar em mim. Isso parecia um tipo de Lashon Hará. E se a gente falar nesse lado de que a pessoa às vezes não está na proporção, pode ser que Moshe, às vezes, a pessoa pode não estar na proporção nem achando que ele está muito para cima, mas muito para baixo. E Moshe pode ser que ele se sentiu, mas embaixo que os sábios dizem, que o Midrash, que 7 dias Hashem tentou convencer ele na Sne de receber a Shlihut. Então pode ser que ele também não estava entendendo qual a posição dele. Moshe, no caso, ele pode achar que eu estou abaixo, eu não estou no nível de aceitar essa, que também pode ser uma falta de sintonia, que a lepra, no caso de Moshe, veio a curar. Você está tentando abranger, né, a ideia do Lashon Hará de maneira geral, que a pessoa tem que saber a sua posição objetivamente. Sim. E a partir daí trabalhar. O Lashon Hará provavelmente é um sintoma disso. Às vezes eu posso estar falando mal de alguém, como eu posso estar com
uma crítica até interna em relação a mim mesmo, e com uma compensação eu falo, o que ele está fazendo? Como os sábios dizem, a posselet haverob uma posselet. Geralmente a gente critica os outros com alguma coisa que a gente tem uma autocrítica disso. Então tá ligado, é um reflexo desse comportamento que se exterioriza. E é o caso. E a Metzorá vem tirar você, que a Metzorá, o castigo, se é um castigo, o reparo, é que a pessoa sai da Mahané, do acampamento de Am Israel, ele tem que ficar 7 dias fora, recluso, ele não está na sociedade, para ele pensar um pouco quem ele é e qual é a posição e qual é realmente o lugar dele. O ponto em comum que a gente pode unir, então, todas as pessoas que a gente acompanhou, que a gente encontra no Tanakh, na Bíblia, que tiveram a Tzarat, é que nem a gente falou, então, né? Talvez o ponto inicial, que nem a gente falou, é o ponto da humildade. E o ponto da humildade, o ponto 2, dentro da humildade, entender a tua função no mundo. E acho que a gente falou isso uma vez também, mas a gente pode falar de novo também, e não tentar mudar a sua posição de maneira ilusória, tentando baixar os outros. Sim. E sim, você tentar trabalhar objetivamente com você mesmo. Quer dizer, se você vê... Eu conversei com a minha família um pouco nesse Shabbat também sobre isso, né? Eu falei para elas, na verdade, né, o Yetzer do Lashon Hara, em termos psicológicos, na minha opinião, vem de um ponto de concorrência da pessoa. O homem é um ser concorrente desde a sua criação, né? Desde os primeiros espermatozoides e milhões que estavam concorrendo, quem vai chegar primeiro no óvulo, ele já é um ser concorrente que está concorrendo com outras pessoas também. Ele está em duelo o tempo todo, ele está lutando. E isso leva, então, a minha pessoa, então, na hora que ele está em concorrência com todo mundo, ele tem duas opções. Ou ele luta para melhorar, que é, vamos dizer, se tem 2 trabalhadores numa firma, né, que trabalham na mesma tarefa, se você vê o outro que está mais ou menos no teu nível, começa a concorrência, você tem 2 opções. Ou você fala, bom, eu vou tentar ser o melhor possível, que é válido. Ou você tenta baixar o outro de maneira ilusória, e você começa a falar com o pessoal, esse cara não sabe nada, ele não sabe trabalhar, ele é uma pessoa horrível, não dá para trabalhar com ele. Isso é a pior coisa do mundo, talvez, porque não só por causa da falta da humildade também, como pela mentira da coisa. Sim. E também isso barra a pessoa a se desenvolver. Porque em vez de você se desenvolver objetivamente, você baixa o outro de maneira ilusória e você não vai para frente. E o remédio disso é você, a conscientização, como a gente falou, que os recursos são divinos e que é tudo, na verdade, os investidores, o investidor em você, em tudo, é algo divino. Então não tem motivo para eu achar que eu preciso ser melhor que você, pior que você, porque a minha posição no mundo é diferente, o meu caminho é diferente, o meu destino é diferente, a minha função é diferente, então eu não tenho. Que cada um tem a sua... Cada um tem a sua. Tem função. Uma historinha bonitinha em Israel que se conta para crianças, que foi criada aqui, que tem a história de um homem azul que anda no caminho dele azul, ele senta no banco azul e abre o jornal azul, ele lê as manchetes azuis do jornal azul dele, e ele olha para o lado no banco e vê um homem verde, fala, o que você está fazendo aqui? Ele fala, eu sou de outra história. Sou de outra história. E isso ilustra um pouco o que a gente está falando, que cada um vive, de certa maneira, no seu mundo, e em vez de ser competitivo, algo relativo, você tem que ser competitivo em relação a você mesmo. Quanto você está sendo quem você tem que ser e indo para frente. Com humildade. Com humildade. Então, com humildade, então, a gente deseja para todo mundo, então, um Shabbat Hagadol, um bom Shabbat Hagadol. Não esqueçam de procurar alguma boa palestra que se costuma ir num shiur nesse Shabbat também para ouvir. Se vocês não tiverem uma boa palestra, vocês podem dar palestras também. Agora, se vocês já ouviram do Dvar Torá do Shabbat, vocês podem passar adiante. Shabbat Shalom para todo mundo. Tudo de bom.